Hoje é o nosso primeiro programa na TV Irati. Vamos falar de dois acontecimentos culturais que aconteceram na nossa cidade. Um aconteceu no dia 14 de março de 2015, lotando o Clube Polonês, num evento que teve a adesão total da cidade, intitulado Um Toque de Color. Este evento contou com a participação de Davi Tavares, que é um grande violonista da cidade de Guarapuava, portanto, do Paraná. Davi Tavares veio acompanhado de mais 3 músicos, o André Prodóximo, o Paulo Mestre e o Márcio Rosa. O evento musical contemplou, sobretudo, a música espanhola, como não poderia deixar de ser, uma vez que Davi Tavares viveu por anos na Espanha, portanto, tendo sofrido influências do gênero musical predominante lá, e também trouxe com os seus acompanhantes músicas da nossa terra, músicas brasileiras. Conversaremos ainda no programa de hoje com os 2 professores livres docentes da Universidade de São Paulo, professor Dr. Francisco Maciel Silveira e professora doutora Flávia Maria São Paulo Corradim. Os 2 vieram de São Paulo para a abertura do evento de extensão Salos Literários. Vamos lá? Hoje será uma noite muito especial, porque nós estamos fazendo um intercâmbio cultural. Estamos trazendo então o concerto Toque de Color com o Davi Tavares, que é violonista, o André Prodóximo, que é violonista, o Paulo Mestre, que é contratenor, e também o Márcio Rosa, que é percussionista, propiciando a comunidade iratiense, toda a região, e também principalmente focado nos profissionais da área musical. Então esse evento vem de encontro a essa expectativa, né, que é atender então a todas as linguagens artísticas. Nós precisamos respeitar a diversidade cultural e também valorizar e divulgar a pluralidade cultural. Davi Tavares é um músico especial, seja pela influência espanhola na sua música, seja pela sua vasta experiência. A minha formação musical começou com a música popular brasileira. Aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu fui a Curitiba estudar violão com o maestro Valdomiro Prodóximo, do Conservatório Villa-Lobos, onde eu estudei violão clássico. E depois, aos 23 anos, eu fui à Espanha para estudar música flamenca, né? Guitarra flamenca. E daí, então, a minha música ela contém esses 3 elementos. Sem querer, ela tem esses elementos da música popular, da música clássica e da música flamenca. Então, às vezes eu toco um samba, mas quando eu toco um samba ele tem sotaque flamenco. Aí quando eu toco flamenco tem um sotaque brasileiro. Não tem uma definição assim, é uma música bem de fusão, que eles chamam, né? Bem internacional, mesclada. Acompanhando Davi Tavares também tivemos o André Prodóximo, que também é violonista, compositor e arranjador musical. O André atua no cenário musical curitibano há mais de 10 anos. É filho do conceituado professor de violão Valdomiro Prodóximo e também já se apresentou em várias salas de concerto, tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, eu sou de Curitiba também, né? E para mim estar aqui com o Davi é um grande prazer, porque eu cresci vendo, como meu pai foi professor dele, então eu vi muita gente passando ali e eu considero essas pessoas como irmãos, né? Mais velhos, assim, que você vê na música. E agora poder participar do show é um grande privilégio, uma alegria. Também recebemos aqui em Irati o Márcio Rosa, que é músico, baterista. Ele participou de várias oficinas, como a Oficina de Música de Curitiba, Ritmos Latinos e Afro-Cubanos, Oficina de Escola de Samba e de Ritmos Brasileiros, Chorinho e Pandeiro, e ainda de percussão. É freelancer em bandas. Foi também convidado para participar do primeiro festival de jazz, realizado de maio a junho, em que acompanhou artistas nacionais e internacionais. E agora estou com essa experiência um pouco de música flamenca, já pela música do Davi. E essa coisa da percussão, ela ser um jeito de tocar mais pelo sentimento do que pela notação musical, né? Você tem que sentir a música, então... Acompanhando o Davi Tavares, nós tivemos o privilégio de receber o Paulo Mestre, solista vocal da maior qualidade e um contratenor de rara sensibilidade.
Eu conheço o Davi quando ele foi para Curitiba. E na época que ele foi para Curitiba, ele era meu grande companheiro de tocar em bar. Então a gente cantava e tocava lá junto, ficava até às 5, 6 horas da manhã cantando. Vamos ouvi-los? Agora vou seguir com uma música que se chama Ojos Negros. Ojos Negros, que em português significa a mesma coisa. Olhos negros, né? Dá para entender. Isso eu fiz em homenagem a uma bailarina que eu conheci e me apaixonei. Uma bailarina espanhola, uma bailarina assim do flamenco, tinha os olhos bonitos, né? Os negros bonitos. E me abandonou. Igualmente, não adiantou nada fazer música, me abandonou. Assim, né? Tudo é como parece.
Então, como prometido, encontro-me agora com os professores da Universidade de São Paulo, professor Dr. Francisco Marcel Silveira, que é titular da cadeira de Literatura Portuguesa, e do meu lado direito, a professora doutora Flávia Maria Sampaio Corradim, livre docente também da cadeira de Literatura Portuguesa. Esse momento é muito significativo para mim, significativo por vários motivos. Primeiro porque os 2 mestres acompanham a minha vida acadêmica desde que eu entrei na Universidade de São Paulo. Isso para mim já é motivo de muita alegria. E, bom, depois de falarmos do impacto da revista Orfeu, falarmos um pouco do Fernando Pessoa, eu gostaria de continuar esse bate-papo com vocês, trazendo a seguinte questão. Os Sábados Literários é um evento de extensão. Esse ano nós começamos com Fernando Pessoa, vamos seguir com outros nomes importantes. E começou com o Fernando Pessoa exatamente por causa da comemoração da revista Orfeu, né, que esse ano aí, como você que, assim, falou, cronologicamente, né, tem muito a ver. Exatamente, deveria começar com Camões, por exemplo, mas aí por conta das efemérides em torno da Orfeu, nós resolvemos fazer essa alteração cronológica. O segundo nome vai ser o Camões. E aí, Flávio, eu perguntaria para você o seguinte, que aspectos da produção camoniana nós hoje deveríamos levar em conta? Difícil. Eu acho que assim... Ainda mais quando se tenta ensinar análise sintática. Aí mata o Camões. Não é um autor fácil. Quer dizer, não dá para dizer que é fácil. Não é fácil. E talvez chegar ao Camões por intermédio daquilo que ficou do Camões. Então, na verdade, um jeito, quando eu trabalhava no ensino médio, faz muito tempo, mas quando eu trabalhava no ensino médio, falar do Camões, por exemplo, partindo do Vinícius de Moraes, né? Que talvez o maior sonetista em língua portuguesa do Brasil, é o Vinícius de Moraes. Então, começar arrancando a partir daí, contando a história, né? Porque assim, as pessoas podem não ler nada, mas adoram ouvir histórias, né? Eu lembro quando eu era professora do ensino médio, estando ou não estando no vestibular, na FUVEST, eu dava algumas obras do Camilo. E eu sempre dava o amor de perdição e o amor de salvação. E eu lembro uma vez que eu estou dando aula, uma menininha sentadinha lá no fundo, chorava copiosamente. Então assim, por quê? Porque a história é triste e essa sim toca no coração do adolescente e aí ele se identifica. Então eu acho assim, a identificação é uma coisa muito importante. Então partir do que hoje em dia se fala, ou aquilo que o Camões deixou, e é muita coisa, sim, ou contar a partir da história de Portugal, quer dizer, o processo dos Lusíadas, por exemplo, que na verdade o Camões a gente fala da epopeia, do Camões épico e do Camões lírico, né? Que são geniais mesmo, mas extremamente complexos. É uma leitura muito difícil. Eu sempre falo, toda vez que eu escuto até hoje no rádio, acho que é o Barão Vermelho, né, que musicou o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, etc. Quer dizer, partir disso Legião tudo Urbana. É o Legião Urbana, né? Partir disso tudo para dentro, né? Para aí sim chegar a hora. E um outro aspecto que eu acho importante é que o aluno, a partir do Camões, conheça o seu mundo, né? O Camões viveu num século XVI, extremamente complexo, é o século que marca o apogeu de Portugal e a decadência, que perdura muito baixinho até os dias de hoje. Então, assim, trazer o contexto para dentro da figura do Camões. E aí sim trazer a obra, porque não vai dar para ler os Lusíadas, mas sei lá, o episódio da Ilha dos Amores, o episódio da Inês de Castro, aí conta a história da Inês, sei lá, trazer à tona algo que toque
o coração do adolescente de Facebook, de Instagram, de selfie, né? De selfie, né? De selfie, que passa o tempo todo egocentricamente se fotografando, né? E quem sabe, ó, o mundo não é só isso, o mundo também. Né? Então, é o Camões, pois tem o Antero, né? Eu posso colocar só uma pimenta nisso? Deve. Claro, deve. E a pimenta é a seguinte. Só há, e a Flávia pode me confirmar, só há 3 documentos comprovando a existência do Camões. Só 3. Não há mais documento nenhum. E eu sempre brinco, quando eu falo do Camões, o seguinte: eu duvido que o Camões tenha existido. O Camões acabou sendo uma criação a Homero. Na verdade, o que eu tenho ali, porque eu fico pensando na capacidade, na cultura que esse poeta revelou em seu vastíssimo poema. Quer dizer, era uma cultura fenomenal, enciclopédica para um homem que, segundo consta, não fez universidade, também é tudo segundo consta, a gente não sabe. Né? Porque não se comprova nada. Então, às vezes eu brinco assim que o Camões não existiu. Existiram aedos, e esses aedos acabaram compondo aquele vastíssimo poema, que é um poema magistral. Mas e ele? Quem foi ele? E completando a ideia, e é por isso, porque só existiram, ou só existem, né, os documentos continuam existindo, 3 documentos a tratar da figura do Camões, é que isso propiciou, isso deu margem a que se inventasse quase que uma mitologia em torno do Camões. Então, os amores do Camões, o Camões beberrão, o Camões que lutou demais lá com o seu escravo para a publicação dos Lusíadas, quer dizer, tudo isso, como diz a nova história, pode ser verdade, é verossímil, isso pode ter acontecido. Mas a gente não tem nenhum dado de que isso efetivamente aconteceu e desta forma. Então, essa mitologia toda pode ser explorada para abarcar a figura de um homem que a gente não conhece. Ou melhor, se a gente pensar o Camões sob a perspectiva pessoana, quer dizer, o Camões existe porque tem uma obra, porque tem a palavra atribuída a ele. Então, não vou lembrar, né, até hoje se discutem quantos poemas ele escreveu, quais os poemas que ele escreveu. A gente tem uma edição que coloca os poemas que com certeza são do Camões, poemas que estão em dúvida e poemas que com certeza foram atribuídos e que hoje os camonistas não o consideram. Rechaçam. Então, assim, aí sim, trabalhar. E ele também foi uma coisa, ele foi dramaturgo, né? E um dramaturgo, na minha opinião, horrível, muito ruim. A mostrar que ninguém é bom o tempo todo. Eu sempre disse, o meu autor de cabeceira é Machado de Assis, na verdade é Dom Casmurro, mas ele escreveu coisas horrorosas. Então, o Camões também tem um lado bastante sombrio, que é o lado do dramaturgo. A gente trabalha porque tem que trabalhar, mas realmente é bastante se comparado com a obra épica e lírica, fica muito a dever, né? Exatamente. Eu queria tratar com vocês agora um outro tema. O Maçom Moisés diz que o maior veio da literatura portuguesa, sem sombra de dúvida, é a poesia. E quando o professor Massot diz que o maior veio é a poesia, ele diz que essa poesia vai por 2 caminhos. De um lado, o apego à terra, né, poetas que trabalham com esse tema, e de outro, o apelo metafísico. E como em abril a gente vai tratar de Camões, mas em maio a gente vai tratar de Antero, eu jogo uma pergunta para vocês. Poderíamos dizer, sem temer, poderíamos dizer aos gritos que o Antero seria um dos maiores representantes desse apelo metafísico dentro da literatura portuguesa? Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, por favor. E o Antero também é talvez
ao lado do Camões e antes do Vinícius, é também um sonetista extraordinário, e do Boccaccio, né? Um sonetista extraordinário, né? Um homem extremamente conflituoso, e esse conflito insanável, né? Transformou a sua obra numa grande obra. Na verdade, assim, aí acho que o Francisco fala melhor que eu a respeito do Antero, que não é muito a minha praia. Não, o Antero foi uma pessoa realmente extraordinária enquanto poeta metafísico. Extraordinário e coerente. Porque o Antero começa a sua carreira como um crente. E crente beato, crente de igreja. De uma formação familiar. Religiosa. E o Antero começa essa sua poesia como um crente. E esse crente, à medida que ele concebe a ideia de que Jesus Cristo deveria estar encarnado com a sua doutrina nas pessoas. E ele começa a procurar essa doutrina de Cristo encarnado nas pessoas. E não vê, e não acha. Ele acha exatamente que a figura de Cristo está deturpada no mundo terrestre e humano. Ele fica muito desenganado com isso e chega à conclusão de que Deus é nada. E se Deus é nada, e se esse Cristo é nada, a única maneira de recuperar esse Cristo, recuperar esse Deus, é através da morte. Porque a morte é um nada. E ele se suicida. E se suicida muito teatralmente. Ele se suicida, ele nasceu em Açores, não é? Ele se suicida em Açores, sentado num banco de jardim. Esse banco tem o muro do convento de São Francisco, e no muro do convento está desenhada uma âncora. E ele dá um tiro na boca. Exatamente, ele se mata para chegar ao nada, porque o nada era a manifestação de Deus. Vai ser coerente assim no inferno? De uma coerência. Depois do Antero, quem? Depois do Antero, em junho, nós recebemos a Marlise Weisbride, que vai falar do Saramago. E aí, eu lembro também o professor Dr. Francisco, ele disse que dentro desses escritores que viraram moda, nós podemos citar o Saramago. E aí eu lanço essa pergunta: quem é Saramago? Qual é a importância do Saramago para as letras lusitanas? Eu acho que o Francisco tem suas restrições, mas eu acho que ele tem uma grande importância. Ele é um romancista, estruturalmente, é outro que fez uma... eu não estou comparando, mas a exemplo do Pessoa, ele também rompeu com determinadas estruturas narrativas, né? E na verdade eu acho que em termos romanescos, o Saramago é o grande nome do século XX, exatamente porque rompe. Não estou falando do enredo, da história, que pode gostar ou não gostar, aí depende, é outra coisa. O Saramago tem um problema, né? As pessoas ou amam, e daí é Saramago na terra e Deus no céu, só existem esses dois, ou odeiam, né? E eu acho que eu me incluo no rol das pouquíssimas pessoas que veem o Saramago com isenção. Eu acho que ele tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins, assim como Machado de Assis, assim como tantos outros, né? Mas ele virou, eu acho que na verdade ele foi muito bem construído, né? Ele publicou o primeiro livro em 47, depois ele ficou completamente submerso, né? Obviamente ligado à reação ao salazarismo, né?
e depois ele vai ressurgir na década de 80 com o Levantado do Chão, e aí não vou lembrar a ordem assim, e o Memorial do Convento, que foi a grande, não sei se é a grande obra, né? Talvez sim, mas não sei se é com essa obra, vamos lá, que ele rompe com essas estruturas narrativas e daí também vai se criando o mito Saramago depois do seu casamento com a Pilar Rios. Ela vai ajudar a contribuir para essa mitificação. E como toda mitificação, ela é perigosa, ela parte de elementos da realidade, como qualquer mito, e daí envereda por um caminho com o qual eu também não concordo muito. Mas ele é um excelente, eu acho que o Francisco falou uma palavra, talvez um excelente narrador. Né? Ele constrói, que é próprio, né? Quer dizer, quando a gente vê um quadro do Monet, a gente sabe que é do Monet. Quando a gente vê um quadro, sei lá, do Van Gogh, sabe que é do Van Gogh. Quando a gente lê um texto, pelo menos aqueles mais apetrechados, do Saramago, mesmo que você não conheça, mesmo que não esteja atribuído ali, você sabe que é do Saramago. Flávia, no início... Eu reli recentemente o Ano da Morte de Ricardo Reis e A Jangada de Pedra. E claro que eu tenho certas prevenções contra o Saramago, mas a impressão que me dá é a impressão exatamente de um estilo à procura de uma história. Pode ser. É sempre um estilo que ele cunhou, você bateu, isso é Saramago, mas esse estilo está à procura de uma história. E nem sempre ele tem a história. Então, por exemplo, Jangada de Pedra eu acho muito chatíssimo. Então é uma conversa fiada que leva a coisa nenhuma. E a conversa fiada mesmo, a conversa de comadre ao pé do fogo. Porque aí esse estilo, a procura de uma história, é que faz com que ele recorra exatamente ao diálogo com histórias já prontas. Então ele vai recorrer ao Plauto. No Homem Duplicado. Não é? Ele vai recorrer à Caverna do Platão. Então ele tem que pegar uma história já pronta, como se ele fosse incapaz de conceber essa história. Porque é um estilo inconfundível. Que nem Guimarães Rosa. Você bate os olhos, é Guimarães Rosa e acabou. Ou Ulisses, né? Para falar aqui do trabalho do Edson na Unicentro, dentro desse hall, né? Eu não estou nem comparando o Saramago ao Guimarães Rosa e ao Ulisses, não é nada disso. Simplesmente são autores cujos estilos são extremamente identificáveis, né? Eu diria assim, serem 3 parágrafos, você já sabe. Agora, no início da sua fala, você falou o Francisco tem restrições a Saramago. Eu gostaria que o professor comentasse. Quais são as restrições? A restrição é fundamentalmente essa. É a restrição de um estilo à procura de uma história. Perfeito. E como ele não tem a história, ele recorre a histórias prontas. E quando ele recorre a histórias prontas, nem sempre ele diz a fonte. É claro, você pega o Plauto, é o Plauto, acabou. Você pega o Platão, é o Platão, acabou. Mas nem sempre ele diz a fonte. E é isso que às vezes me deixa um pouco... Dizer, por que ele não diz a fonte? Bom, no segundo semestre, então, nós vamos ver a Flor Bela Espanca com a Maria Lúcia da Alfarra. Que não existe ninguém no mundo melhor para falar da Flor Bela Espanca, que é uma eu estou usando a palavra no bom sentido, não estou no mau sentido. Uma poetisa portuguesa da década de 20, do século 20, e que tem uma obra também bastante discutível, mas a Maria Lúcia da Alfarra vai lá desencavar, e a Maria Lúcia da Alfarra é genial, e ela consegue desencavar nas entranhas
a obra da Flor Bela. Então você está querendo dizer que realmente acertamos Com em certeza, cheio não e existe, tivemos o privilégio dela aceitar o convite. E ela vem de Sergipe, hein? Ela vem de Sergipe. É uma pessoa assim muito cara. Ela esteve na minha banca de livre docência. É uma pessoa Um amor. passou por momentos extremamente complicados aí no final do ano passado, mas vai dar mais uma volta por cima e com certeza falará lindamente a respeito da Flor Bela e na verdade da poesia portuguesa e centrada no feminino, que não foi inaugurada pela Flor Bela, mas a Flor Bela marca esse período. Professor, o que o senhor tem a falar da Flor Bela Espanca? Eu respeito toda a defesa da Maria Lúcia da Alfarra, mas eu não gosto da Flor Bela. Eu não gosto da Flor Bela porque, de certo modo, eu comungo com a ideia de alguns críticos que veem na Flor Bela Espanca uma poeta menor. Não sei, ela não me comove, ela me parece muito romântica, né? Uma romântica chorona, chorosa. Claro, eu posso entender todo o problema que ela teve que enfrentar na sua vida. Entendo. O senhor sabe que os alunos amam Flor Bela. Eu sei. Porque ela, a exemplo de alguns textos do Camilo, por exemplo, como eu falei, ela toca o coração do adolescente. Então o adolescente gosta muito. Eles gostam bastante. E é nesse sentido também, ela é muito romântica, porque no fundo é adolescente. Quer dizer, ela tem sempre aquela coisa do é o seu amor, é o seu eu, é o seu umbigo. Muito bem, agora em setembro, nós vamos receber um autor não muito badalado da literatura portuguesa, que é o Antônio Gedeão. Né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho do Antônio Gedeão. Eu acho assim, por que você escolheu o Antônio Gedeão? Então, assim, acho que a melhor, eu não sei te dizer muito bem porque não que eu não gosto, eu acho que ele é um excelente autor. Nós compramos a obra completa na imprensa nacional, né? E tudo que a gente compra, nem tudo a gente lê, né? E porque não deu tempo, por não sei. Por que a escolha do Antônio Gedeão? Então, na verdade, o Saulo Timóteo é filho da Natália, que vai falar do Antero, e ele acabou recentemente uma dissertação com o Horácio Costa, lá na USP, em que ele trabalhou o Saramago, as crônicas, né? E aí ele falou que quando eu fiz o convite para ele disse que, claro, ele gostaria muito de falar do Saramago, mas eu falei, olha, o Saramago não, porque já vem a professora Marlise, vamos pensar num outro nome. Ele falou, eu tenho predileção pelo Antônio Gedeão. Posso falar dele? Eu falei, mas claro, até porque eu acho um muito autor que bom. Não é muito badalado e vai ser uma contribuição significativa para os ouvintes dos sábados literários, né? E aí eu conheço muito pouco da obra do Antônio Gedeão e conheço assim por diletantismo. Tudo que eu li eu gostei muito, mas eu não tenho uma formação para falar do Gedeão, mas eu adoraria ouvir acerca do Gedeão. É a mesma coisa, eu não tive tempo de me debruçar criticamente sobre a obra do Gedeão, então eu não posso dizer nada, como eu disse a respeito do Saramago. Para encerrar então, Flávia, agora a seara é sua, né? Porque nós vamos, mais uma grande alegria, né? Como um dos organizadores dos sábados literários, o professor Francisco abriu com o Fernando Pessoa e você vai encerrar com o Camilo Castelo Branco, e quem acompanha a sua vida acadêmica sabe que você tem um belíssimo trabalho, você fez um doutorado acerca da obra de Camilo Castelo Branco, né? Então você tem muito a contribuir. Então o que você tem a dizer do Camilo? Por que você vai falar do Camilo nos sábados literários? Eu, na verdade, não vou falar da obra do Camilo, né? O Camilo também foi tudo.
foi romancista, contista, jornalista, foi tudo. E também foi dramaturgo. E uma das parcelas menos trabalhadas da obra do Camilo é a sua dramaturgia. E eu vou enveredar apresentando esse outro lado pouco conhecido do Camilo para os curumins aí de Irati, né? Quer dizer, na verdade eu não posso falar do todo, né? Mas eu vou centrar na dramaturgia, que é germinalmente a pedra fundamental, eu diria, de temáticas que ele vai desenvolver na sua novelística e também no romance, menos no romance, mas fundamentalmente na novelística. Muito bem. Isso em outubro. Para encerrar, o que o senhor teria a dizer do Camilo? Eu sei que é uma obra do Camilo que o senhor gosta muito. Qual é? Coração, cabeça e estômago. Exatamente. Coração, cabeça e estômago. Não, eu gosto muito do Camilo porque o Camilo tem a percepção do que era ser romântico. E o Camilo foi, apesar dos pesares, um romântico autêntico. Quer dizer, o Camilo viveu romanticamente. Tão romanticamente que foi capaz de... ele tinha um filho Estroina e um filho demente. O filho Estroina, e claro, tudo devido a sífilis, porque o Camilo foi sifilítico. O filho Estroina, ele precisava casar com uma mulher rica. E foi ele, Camilo, que raptou a moça. Quer dizer, romântico até nisso, romântico até nos furores, nas iniciativas para proteger a sua família. E além de romântico, coitado, o Camilo teve uma vida trágica. O Camilo foi o primeiro autor realmente profissional português. Ele vivia de escrever. Portanto, escreveu milhentas coisas, porque ele precisava ganhar para as sopas. E além disso, ele foi gradativamente perdendo a visão. Também resultado da sífilis. Gradativamente perdendo a visão. Até que, na última consulta que ele tem com o seu oculista, o seu médico que vai visitá-lo, o médico desengana, dizendo que ele não vai mais recuperar a visão, e ele se suicida. Então foi romântico, inclusive, né? Em todas as suas iniciativas, em todos os seus romances, e sobretudo, o romântico que defendia a autenticidade do sentimento. Olha, eu acho que eu só tenho a agradecer de coração ao professor titular da cadeira de Literatura Brasileira da USP. Portuguesa, perdão, olha. Eu estou pensando no jogo. Agradecer ao professor titular, Dr. Francisco Maciel Silveira, da cadeira de Literatura Portuguesa da USP, a professora doutora livre docente também da cadeira de Literatura Portuguesa da USP, e dizer que eu não poderia estar num momento mais feliz abrindo os sábados literários, sábado passado, dia 28, e fechando em outubro com a Flávia falando do Camilo. Então, de coração, muito obrigado. Certamente a literatura portuguesa está de festa, a Unicentro está de festa e a TV Irati também está de festa, porque o objetivo da TV Irati é exatamente esta: trazer informações relevantes para a cidade de Irati. Obrigada a nós. Muito obrigado.